O Estreito de Hormuz, com 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito, é por onde passa um quinto do petróleo mundial todos os dias. E neste momento ele está interditado. No final de junho de 2026, um drone atingiu o sempre encantador e sempre verde navio porta-contêineres Marine, no Estreito de Hormuz. As evacuações de navios escoltados pelas Nações Unidas foram suspensas imediatamente. O Irã não negou. E do outro lado do Golfo Pérsico, a base de apoio naval dos Estados Unidos no Bahrein, uma das instalações mais importantes dos Estados Unidos no Oriente Médio, foi atingida em um ataque atribuído ao Irã. Pelo menos 12 prédios e terminais de satélite foram destruídos. Isso não é uma nota de rodapé em algum conflito distante. Este é o centro do comércio global e algo está se rompendo. Então aqui está a pergunta que este vídeo vai responder. Será que a guerra eterna, o vício de décadas dos Estados Unidos em conflitos militares como modelo de lucro, finalmente está chegando ao fim? E se estiver, o que o BRICS está construindo para colocar no lugar? Porque essas duas histórias estão mais conectadas do que a maioria das pessoas imagina. Nas últimas 3 décadas, uma única lógica dominou a política global. Os Estados Unidos vão à guerra, armas são vendidas, contratos são assinados, fundos de reconstrução são liberados. Um novo governo aliado a Washington assume o poder. Repita o processo. Analistas políticos já acompanharam esse padrão em detalhes. As intervenções militares dos Estados Unidos somaram cerca de 46 durante toda a era da Guerra Fria, nos 25 anos após o fim da Guerra Fria. Esse número saltou para 188. Isso não é paz, isso é um modelo de negócios. Mas a partir de junho de 2026, algo está mudando dentro dos próprios Estados Unidos e dentro do bloco dos BRICS. E essas duas mudanças estão em rota de colisão. Volte no tempo para o final de 2025. Havia algo chamado de espírito de Anchorage, um suposto acordo de desescalada entre Donald Trump e Vladimir Putin. Sussurrava-se sobre um cessar-fogo. Muitos achavam que o conflito na Ucrânia estava caminhando para um congelamento. A Rússia também acreditava nisso, ou pelo menos o ministro das Relações Exteriores da Rússia parecia acreditar. Sergei Lavrov, no final de junho de 2026, refletiu publicamente sobre o que agora via claramente. Vale refletir sobre as palavras dele? Eu nem quero suspeitar que o que aconteceu no Alasca foi planejado para ganhar tempo para rearmar o regime de Kiev, mas na realidade, se as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Pense no que isso significa. Um dos diplomatas mais experientes do mundo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, está dizendo claramente que foi enganado. Que toda a estrutura de Anchorage foi, na avaliação dos próprios analistas dele, uma artimanha deliberada, não uma negociação fracassada, uma artimanha. E então, em 24 de junho de 2026, Marco Rubio confirmou isso do outro lado. No Bahrein, a secretária de Estado dos Estados Unidos disse que o acordo de Anchorage foi uma farsa criada para ganhar tempo. Tempo para a Ucrânia se rearmar, tempo para o Ocidente consolidar sua posição. Não houve acordo no Alasca. Houve uma proposta no Alasca, mas não houve acordo no Alasca. Se tivesse havido um acordo, teríamos tido o fim da guerra. Como eu disse, o presidente e os Estados Unidos estão prontos para desempenhar qualquer papel construtivo possível para alcançar, você sabe, um fim duradouro para esta guerra na Ucrânia, que tem sido sangrenta, com 20 mil soldados mortos todo mês, 5 mil por semana, a maioria deles russos. Tem sido debilitante para a Europa, principalmente para a Ucrânia e cada vez mais para a Rússia. Estamos prontos para avançar e ter um papel construtivo. Se pudermos ajudar a reunir as partes e encerrar a guerra, é isso que o presidente tenta há 1 ano e meio. Mas não houve acordo no Alasca. Houve uma proposta feita no Alasca, mas nunca foi um acordo. Houve por parte dos Estados Unidos, não. Quer dizer, é a mesma coisa que você viu sendo relatada publicamente, certo? A Rússia quer que toda a região de Donbas seja entregue a eles, entre outras demandas, mas nunca houve acordo. Se houvesse acordo, a guerra teria terminado. Esse é o problema principal. E, de fato, Trump assinou uma declaração conjunta do G7 pedindo o aumento do envio de armas para a Ucrânia e mais sanções contra a Rússia. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei, $1 bilhão em ajuda de segurança, 8 bilhões em empréstimos, tudo para a defesa da Ucrânia.
O espírito de Anchorage foi, nas palavras de analistas do BRICS, uma repetição dos acordos de Minsk, um teatro diplomático usado para ganhar tempo para fins militares. Enquanto tudo isso acontecia, a 16ª reunião dos conselheiros de segurança nacional do BRICS foi concluída em Nova Delhi. Já analisamos todos os detalhes táticos dessa reunião em nosso relatório dedicado, mas sua conclusão sinaliza uma mudança fundamental. O BRICS adota a postura mais rígida, sendo chamado por analistas de bunker de segurança. Desde a proposta de um mecanismo de reação operacional até uma auditoria total em instituições lideradas pelo Ocidente, como as Nações Unidas e a OMC, o BRICS está construindo uma arquitetura independente, incluindo seus próprios sistemas de satélites e reservas estratégicas de recursos, para garantir que nunca mais sanções ocidentais ou congelamento de ativos possam impedi-los de acessar o que precisam para funcionar. Produzir esse nível de avaliação estratégica exige um cruzamento intenso de dados e uma análise independente. Se você valoriza essa perspectiva, por favor, considere apoiar o Pense BRICS. Você pode usar os Super Thanks aqui no YouTube ou encontrar nosso link do Buy Me a Coffee na descrição. Até mesmo um like, um comentário ou compartilhar este vídeo nos ajuda a superar a narrativa dominante. Vamos voltar ao Pax se Liga, porque aqui está o que realmente torna essa história complicada. Os Estados Unidos não são o único ator neste momento. São dois. O analista financeiro Andrei Dick descreveu dessa forma: existe uma guerra civil interna sendo travada dentro da máquina de poder americana entre o que ele chama de facção MIC-FAC e a facção TIC. A facção MIC-FAC é o antigo complexo militar industrial financeiro. Lockheed, Raytheon, os generais, os think tanks que precisam de conflito perpétuo para justificar seus orçamentos e o valor de suas ações. Essas são as pessoas para quem a guerra sem fim não é um slogan, é um modelo de receita. A facção TIC é diferente. Esse é o complexo industrial tecnológico. Pense em J.D. Vance. Pense em Peter Thiel. Pense nos bilionários da infraestrutura de IA que constroem a próxima camada do poder econômico dos Estados Unidos. E aqui está o problema deles. Eles precisam de estabilidade. Você não pode construir uma infraestrutura planetária de IA no meio de uma guerra sem fim. Você não pode fechar acordos de data centers de trilhões de dólares com países que estão sob sanções. Você não pode implementar a próxima geração do capitalismo de vigilância em um mundo que está se fragmentando em blocos armados. Para a facção TIC, a guerra eterna já não é mais um modelo de negócio, é uma responsabilidade. Então, o que você está vendo na Ucrânia, no Estreito de Hormuz, nas salas da cúpula dos BRICS, é em parte uma batalha por procuração entre essas duas facções do poder americano. E nenhuma delas venceu completamente ainda. A grade de controle de IA que a facção TIC está construindo, uma infraestrutura digital global que gera receita por meio de dados, vigilância e monopólios de plataformas. Exige que o resto do mundo esteja dentro dela, dependa dela, que não haja alternativa. É justamente isso que o BRICS tenta impedir. Veja agora o que a maioria dos analistas ocidentais está ignorando totalmente. Na cúpula dos Conselheiros de Segurança Nacional em Nova Delhi, Ajit Doval, conselheiro de Segurança Nacional da Índia, reuniu-se com Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China. E por todos os relatos foi construtivo. Esses são dois países que travaram uma guerra de fronteira tão recentemente quanto em 2020. Dois países que os Estados Unidos têm dedicado enorme energia diplomática para manter separados. Dois países cuja rivalidade tem sido uma das alavancas estratégicas mais úteis do Ocidente na Ásia. E eles parecem estar escolhendo um caminho diferente. A apresentação do encontro é intencional. Índia e China estão normalizando as relações antes da cúpula de líderes do BRICS em setembro. Ambos os lados concordaram em administrar suas questões sensíveis e priorizar o projeto maior de uma ordem mundial multipolar. Analistas que acompanham a cúpula descreveram isso como um terremoto estratégico,
Porque se Índia e China estiverem sincronizadas, se as duas nações mais populosas do mundo, a segunda e quinta maiores economias do mundo, estiverem ambas comprometidas com a arquitetura de segurança dos BRICS, então o centro de gravidade do bloco muda drasticamente. A União Europeia está observando isso, e até agora a resposta da UE tem sido o que alguns analistas estão chamando de Pax Silica. Pax Silica, paz do silício. A União Europeia, ao invés de construir uma capacidade tecnológica independente, aparentemente aceitou um acordo. Monopólios americanos de IA em troca de garantias contínuas de segurança. A Europa ganha acesso às plataformas de IA dos Estados Unidos. Os Estados Unidos garantem um mercado cativo para sua infraestrutura tecnológica. E a soberania tecnológica da Europa é silenciosamente entregue. Isso, na linguagem de alguns analistas, é vassalagem, não aliança-vassalagem. Nós não sabemos o que Putin fará a seguir. A escolha da Rússia se vai escalar dramaticamente na Ucrânia agora que o pretexto da ancoragem desmoronou ou se vai continuar em uma guerra de atrito está realmente em aberto. A declaração de Lavrov é um sinal, mas não é uma decisão. Nós não sabemos se os Estados Unidos vão conseguir fazer a transição do modelo de guerra eterna para o modelo de rede de IA. O complexo industrial militar não vai abrir mão de sua influência silenciosamente. E a própria escalada na Ucrânia, as armas, os empréstimos, as declarações do G7 sugerem que a facção do complexo industrial militar ainda não terminou. Nós não sabemos se os Emirados Árabes Unidos, que o Irã acusou dentro da sala de reuniões em Nova Delhi de agir como um canal para ações militares ocidentais, estão realmente alinhados com o BRICS. Ou se está jogando dos dois lados entre dois centros de poder concorrentes? E no fim das contas, nós não sabemos se o modelo de IA da China, de automação industrial, aumento da capacidade industrial, produção de bens tangíveis, pode competir a longo prazo com o modelo de IA dos Estados Unidos, como ferramenta de vigilância e extração de dados. Essas são incertezas reais e qualquer pessoa que diga o contrário está tentando te vender alguma coisa. Então vamos juntar tudo isso. O que junho de 2026 revela é uma fratura estrutural na ordem mundial que vem se formando há anos e agora está se tornando visível. A lógica da guerra eterna, a ideia de que os Estados Unidos poderiam sustentar sua posição global através de engajamento militar perpétuo, vendas de armas e mudança de regime, não está chegando ao fim, porque o mundo se tornou mais pacífico. Está chegando ao fim porque se tornou um obstáculo para a próxima fase de acumulação de capital americano, a rede de controle por IA. Mas os BRICS perceberam que a transição se aproximava. E ao invés de esperar para serem incorporados a um novo sistema liderado pelo Ocidente, onde a guerra como serviço simplesmente se torna infraestrutura como serviço, os BRICS estão construindo uma estrutura paralela. A Bolsa de Grãos dos BRICS, que deve ser finalizada na cúpula de líderes dos dias 12 e 13 de setembro, daria ao bloco controle independente sobre a precificação global de alimentos. A infraestrutura de satélites proposta eliminaria a dependência das comunicações ocidentais. Essas reservas estratégicas de recursos protegeriam os Estados-membros contra sanções. O mecanismo de reação operacional daria ao bloco uma capacidade de segurança coordenada, sem a OTAN ou o Conselho de Segurança das Nações Unidas como intermediários. É isso que os analistas estão chamando de soberania valorizada, não de não alinhamento, nem de neutralidade, mas de independência ativa e coordenada. E o Irã, situado no Estreito de Hormuz, com 21 milhas de oceano que agora afirma controlar, entende perfeitamente o seu poder de influência. O Irã não está pedindo para ser deixado em paz. O Irã está exigindo ser incluído, sob seus próprios termos, na nova ordem que está se formando. Começamos com uma silhueta em chamas no Estreito de Hormuz, mas é isso que esse fogo realmente revela. Os Estados Unidos não estão lutando contra a Rússia na Ucrânia. Os Estados Unidos não estão lutando contra o Irã no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos estão lutando contra o tempo. Está tentando completar uma transição de um modelo de lucro para outro, antes que o mundo se reorganize em torno de uma arquitetura diferente. E os BRICS, pela primeira vez em sua história, não estão reagindo ao Ocidente.
Está construindo à frente do Ocidente? O bunker de segurança não é uma postura defensiva. É uma aposta. Uma aposta de que a janela de domínio tecnológico do Ocidente está se fechando e que as nações que construírem infraestrutura de independência agora serão aquelas que escreverão as regras da próxima ordem. Se essa aposta vai dar certo, vai depender das decisões tomadas nos próximos 6 meses em Kiev, em Pequim, em Nova Delhi, em Washington. E sim, naquele estreito corredor de água entre o Irã e a Península Arábica. Duas visões de estabilidade, dois modelos de ordem, e o mundo está escolhendo entre eles neste exato momento. Obrigada por assistir.